Bom dia a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, tem a satisfação de receber e dar as boas-vindas a todos neste Congresso de Responsabilidade Civil, promovido pela Comissão de Responsabilidade Civil da OAB-MG. Com a palavra, a vice-presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB-MG, doutora Aline França, para a abertura. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, em nome da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB de Minas Gerais, na pessoa da nossa presidente Luciana Berrini, agradecemos aos palestrantes pela aceitação do convite, e por ceder o seu tempo, o seu conhecimento em tempos tão desafiadores. Agradecemos também a presença daqueles que nos assistem. Declaro, então, aberto o nosso Congresso de Responsabilidade Civil da OAB de Minas Gerais e passo a palavra para o nosso colega Alan, que irá conduzir os trabalhos. Um bom evento, um bom congresso a todos. Bom dia a todos, bom dia a todos. Faço cumprimentar a todos os palestrantes e a todos vocês participantes. Agradeço e reitero as palavras da nossa vice-presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB-MG, doutora Aline França. Aos ouvintes, informo que a emissão de certificados ocorrerá para quem assistir ao Congresso ao vivo e preencher o formulário disponível no chat do YouTube. Destacamos que serão 2 formulários, um para os participantes do turno da manhã e o outro do turno da noite. Dando início, então, ao Congresso de Responsabilidade Civil da OAB-MG, temos como primeiro congressista o doutor Rodolfo Pamplona, que é juiz do trabalho e professor da Universidade Federal da Bahia. Com a palavra, doutor Rodolfo Pamplona, que proferirá a conferência de abertura com o tema Responsabilidade Civil por Contaminação por Covid. Por gentileza, doutor. Bom dia a todos e todas. É um prazer participar aqui do evento das comissões da OAB de Minas Gerais. Preciso fazer o meu registro público da saudação especial à minha estimada colega Luciana Berrini, que é uma professora de Direito Civil talentosíssima, encantadora. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo, beleza. Então, para mim é um prazer ter a oportunidade de poder palestrar. Confesso a todos e todas que estou sentindo falta do contato presencial. Ninguém poderia imaginar que íamos passar mais de 150 dias em isolamento presencial, trancados, muitas vezes em nossas casas. Eu quero dizer da minha enorme satisfação de participar aqui deste evento, mas deixar registrado que, quando retomar as atividades presenciais, me chamem para eu estar aí com vocês. Para mim vai ser um prazer. Eu estou na fase de Sidney Magal, me chama que eu vou, porque para mim vai ser um prazer poder conversar com todos e todas sobre diversos temas nessa nossas idas e vindas a cada campo, e ainda mais em Minas Gerais, que eu adoro, tenho muitos amigos e amigas aí, então, para mim é sempre um prazer estar aí com vocês. E quero, nessa linha, também fazer aqui a minha ideia da minha participação. Quero deixar bem claro a todos e todas que, para mim, é um prazer participar e interagir com cada um. Nós estamos nesse mundo virtual das interações, às vezes online, às vezes telepresenciais, mas nesse ponto quero dizer a todos e todas que podem me procurar também no Instagram. O meu Instagram é R Pamplona Filho, bota Rodolfo Pamplona Filho, apareço lá. Vai ser um prazer acompanhá-los. Se quiser, tire uma foto aí da nossa exposição, poste, me marque, eu reposto com todo prazer. Para mim, é realmente um privilégio poder interagir nesse período das redes sociais, nesse período do isolamento. As redes sociais se potencializaram, seja o meu Instagram, seja os meus 2 canais no YouTube, que eu quero convidar todos e todas para se inscrever lá, canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona. Eu realmente vou ficar muito feliz de ver mais gente ainda participando e interagindo. E, num congresso que se discute responsabilidade civil, chamam-me para a abertura, e para falar um pouco sobre responsabilidade civil por contaminação por Covid. E isso, sem sombra de dúvida, é um tema fascinante. Por quê? Porque nós podemos analisar em cortes epistemológicos nas relações civis como um todo e podemos pensar, talvez, em um lugar de fala
que é talvez uma zona de conforto para mim muito maior do que na maior parte dos outros colegas professores de responsabilidade civil, que é no campo das relações de trabalho. Por quê? Porque eu sou um homem declaradamente poliamorista. Eu casei com o direito civil e o direito do trabalho ao mesmo tempo, né? Sou juiz do trabalho há 25 anos, né? Estou na Justiça do Trabalho contando meu tempo de servidor há 28, né? Mas sou professor concursado da Universidade Federal da Bahia de Direito Civil. Eu ensino todas as cadeiras de Direito Civil. Então, para mim, é um prazer poder trazer temas que façam essas interfaces, esses diálogos do direito do trabalho com o direito civil. E, nesse ponto, já que eu tenho 20 minutos para fazer a exposição, eu vou ser o mais didático e objetivo possível, né? Meus alunos costumam brincar dizendo que eu sou tão metódico, tomo sopa de letrinhas em ordem alfabética, e é nessa ideia de compreender um pouco o tema da responsabilidade civil decorrente da contaminação pela Covid nesse período da pandemia. É claro que a gente precisa explicar como era essa matéria originariamente no período anterior à pandemia. Por quê? Porque, de fato, essa pandemia fez... Nós estamos vivendo algo que era tido por muitos como impossível, como improvável. Né? Que se alguém em dezembro fizesse uma profecia apocalíptica de que nós íamos passar mais de 150 dias trancados em nossos ambientes sem contato presencial com a maior parte dos nossos queridos e queridas, a gente podia dizer que a pessoa surtou, pirou, e isso não ia acontecer. Bem, o improvável, o impossível, tornou-se realidade. E isso gerou grandes discussões do ponto de vista jurídico. Né? No campo especificamente do direito privado como um todo, a própria edição do RJET, o projeto original do 179, que se tornou a Lei 14.010, que obviamente vai ser objeto de reflexões aqui por vários colegas nesse tema, é algo que é evidente. Mas eu posso dizer que no campo das relações de trabalho houve realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo, porque a disciplina jurídica das relações de trabalho ela estava meio escanteada, estava meio desprestigiada nos últimos anos por causa da reforma trabalhista, a Lei 13.467. Eu digo isso também como professor de pós-graduação lato sensu, de cursos preparatórios, eu vi que muitas pessoas estavam não mais dedicando mais o seu futuro ou os seus esforços, a sua energia para o aprofundamento da disciplina jurídica das relações de trabalho. E, de repente, com a pandemia, tudo mudou. Com a pandemia, começou-se a repensar, inclusive, e aí falando um tema que é muito caro para nós da área de direito civil, que é a questão da atuação estatal nas relações privadas, né? Esse absenteísmo que se propugnava desde, não digo nem desde a eleição do último presidente, mas do próprio presidente anterior, outrora vice, né? Essa ideia de liberdade econômica, de pensar em um liberalismo extremo em que o Estado não atua, se mostrou falaciosa, né? Porque a partir do momento nós que pensamos não somente no RJET, mas na própria noção do benefício emergencial, todas as situações de necessidade de injeção, né? Gestão de recursos na iniciativa privada para efetivamente poder custear numa atuação do Estado. E isso é evidente também no campo das relações de trabalho. Quando a gente olha a Lei 13.979, a chamada Lei da Pandemia, feita lá em fevereiro, né, antes da gente sequer vislumbrar os primeiros contágios, mas já antevendo que poderíamos ter aí uma situação caótica como vivemos, né, temos hoje uma quantidade enorme de cidadãos e cidadãs que partiram. Nós vivemos uma guerra invisível e silenciosa contra um inimigo mortal. Não estamos mais num mundo em que ouvimos notícias ao longe. Todos nós já tiveram conhecidos, quiçá parentes, quiçá amigos, quiçá familiares, né, que se contaminaram e alguns deles partiram. Então, na verdade, nós estamos no campo de uma concreção, né, e que já tiraram uma quantidade enorme de
compatriotas. E, nesse ponto, né, o que é que eu tenho que lhe dizer sobre a disciplina jurídica das relações de trabalho? Lá na Lei 13.979, aquela primeira lei, lá em fevereiro, quando as pessoas ainda estavam preocupadas com a ideia de quarentena, se você chegasse da Europa ou de algum outro país, né? A gente falava tanto da Itália, né? E logo o que aconteceu? Opa! Se ou alguém faltasse ao serviço público ou privado, né, o artigo 5º da Lei 13.979, né, isso não era considerado falta injustificada. Opa, só isso já deu uma, digamos assim, um upgrade, né, uma revalorizada na compreensão da disciplina jurídica das relações de trabalho. A gente passou a explicar a diferença de suspensão e interrupção, quando é que o empregador pagava, quando é que era o INSS. De repente, nós passamos a ver uma nova valorização. E aí, nós tivemos aí um momento até que eu digo que com uma certa ironia, que pessoas que diziam que era para revogar a CLT, porque a CLT era uma norma da época de Vargas, fascista, de repente essas mesmas pessoas começaram a querer aplicar institutos na forma da CLT, inclusive a força maior prevista na forma da CLT e não do Código Civil, no artigo 501 e 502 da CLT, o fato do príncipe, que a gente vai pensar como uma terceira da responsabilidade civil, no artigo 486, de repente a gente viu aí realmente uma mudança de diretriz e passamos a ter realmente uma revalorização da disciplina jurídica das relações de trabalho, seja no campo do direito material, eu vou já encerrar essa parte introdutória, seja no campo de direito processual, que não é o corte epistemológico da nossa exposição, mas o campo das audiências telepresenciais, elas ganharam, sem sombra de dúvida, muito mais visibilidade na Justiça do Trabalho do que na Justiça comum, seja estadual, seja federal. E aí, nesse ponto, falando sobre o que eu chamo de um fenômeno de pandemia de medidas provisórias, nós tivemos aí várias normas, né, que foram criadas pensando na disciplina das relações de trabalho. Podemos falar da MP 927, da MP 936, da MP 944, 945, 946, mas como a nossa discussão é o corte epistemológico da responsabilidade civil, eu vou focar na MP 927. A MP 927 era uma MP, foi a primeira medida provisória do atual governo sobre a questão da disciplina jurídica das relações de trabalho, e ela trouxe um sistema a priori que parecia bastante razoável para aquele momento, né? Um conjunto de atos unilaterais praticados pelo empregador que estaria autorizado a modificar o conteúdo do contrato de trabalho sem que houvesse qualquer nulidade. E aí a ideia de pensar em antecipação de férias individuais e coletivas, antecipação de feriados, o banco de horas invertido, a designação dos trabalhadores para home office, para teletrabalho, sem precisar efetivamente de uma anuência, ainda que fosse acordo individual, não, uma determinação lateral, se era possível fazer essa forma, foi tudo feito a priori para tentar preservar trabalho e renda. Só que, nisso, na MP 927, nós tivemos aí duas notas desafinadas nessa sinfonia. Uma foi o artigo 18, que admitia de forma unilateral uma suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem nenhum tipo de remuneração. Isso se tornou tão gritante e polêmico e que o próprio presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, em menos de 24 horas, ele estou revogando isso e, realmente, em menos de 24 horas, foi editada a MP 928 para revogar o artigo 18. Só que o que nos interessa para o nosso corte é o artigo 29 da MP 927, que dizia que uma contaminação por Covid, né, não geraria, ou não caracterizaria um acidente do trabalho ou uma doença no trabalho. Essa ideia do artigo 29 da MP 927 tem tudo a ver com o tema da responsabilidade civil. Por quê?
Porque a lógica era blindar a atividade empresarial de situações decorrentes da Covid, já que é uma pandemia. Até se entende o sentido. Só que essa previsão, do jeito que fazia, com essa lógica de blindagem para qualquer tipo de discussão, era algo que soava estranho diante da legislação outrora existente, que era a Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios da Previdência Social, que tratava da segurança do acidente de trabalho, da doença ocupacional e da doença no trabalho. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas soou estranho também para efeito de responsabilidade civil. Por quê? Porque em 2019, o Supremo Tribunal Federal, acolhendo uma tese que eu defendo desde a primeira edição aqui do volume 3 do meu livro com o Pablo, né, em artigo antes mesmo disso eu fazendo, talvez eu tenha sido a primeira pessoa a falar sobre isso no Brasil, sobre o tema, né, a discussão sobre a possibilidade da aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil nas relações de trabalho. Eu escrevi isso em 2002, ainda na vacatio legis, né? E muita gente tinha resistência sobre essa questão, fiado muitas vezes no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visam a melhoria da sua condição social, seguro contra acidente de trabalho, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. Aí o que acontece? Com essa previsão de dolo ou culpa no inciso 29, havia quem defendesse que haveria um direito subjetivo do empregador de responder subjetivamente. Eu digo isso com absoluta liberdade, respeitando esses posicionamentos, porque, como os senhores podem ver no meu livro com o Pablo, desde a primeira edição, a gente adota a possibilidade da responsabilidade civil objetiva, mas puxamos uma nota de rodapé, dizendo que esse posicionamento dos autores era fruto do debate entre si, mas era uma ideia originária de Rodolfo Pamplona, porque Pablo, na sua formação como juiz estadual, ele tinha mais simpatia por uma ideia de responsabilidade civil subjetiva. Nós escrevemos isso em 2002. De 2002 a 2019, nós não mudamos o posicionamento, e mais, a gente viu, às vezes, uma distorção desse posicionamento. Pessoas dizendo que eu defendia que a responsabilidade civil do empregador por doença ocupacional, acidente de trabalho ou doença no trabalho era objetiva. Eu nunca falei isso. Eu falei que ela podia ser, em função de um risco acentuado da atividade, na forma do parágrafo 927. Eu digo isso porque, desde esse primeiro momento, na vacatio legis, quando eu palestrei, acho que nos 24 tribunais regionais do trabalho do país, né, sempre com temas correlatos, muitas vezes especificamente sobre esse tema, eu via como, às vezes, as pessoas não conseguiam captar isso. Mas eu fico muito feliz que o Supremo captou, né? Inclusive citando nossos trabalhos na possibilidade em 2019, de possibilidade de caracterização da responsabilidade civil objetiva do empregador. E perceba, é preciso explicar, né, que os argumentos para pensar num direito subjetivo à responsabilidade subjetiva não tinham como passar. Primeiro, letra A, porque a previsão do inciso 29 do artigo 7º da Constituição dizia respeito a uma situação quase como uma metonímia. Por quê? Porque ele foi feito ainda na vigência do Código Civil 16, em que a responsabilidade civil objetiva era exceção decorrente de reserva legal e a subjetiva era a regra. Então, falar de dolo ou culpa era falar de responsabilidade civil, ou seja, que a responsabilidade civil não exclui, ou que a responsabilidade securitária, o seguro-acidente de trabalho, não exclui a responsabilidade civil, né? Então, isso já era básico. Pensar também, naturalmente, na própria noção da aplicação da norma mais favorável, porque o artigo 7º fala, além de outros que visem a condição social, a melhoria da sua condição social, o que já era uma situação que já ensejaria. E, obviamente, dizer também a situação de um argumento lógico. Não fazia sentido que, por uma determinada atividade, o empregador respondesse objetivamente e perante credores civis, empresariais, consumeristas, nem digo mais, né? Mas
em relação ao trabalho em que ele assumia o risco da atividade econômica, ele tivesse um direito subjetivo de responder subjetivamente. E foi isso que o Supremo, inclusive, eu sou citado nessa decisão pela ministra Rosa Weber, e digo nesse ponto, né, que vai nessa linha de caracterizar a possibilidade. E foi isso que o Supremo disse. E por ter dito isso ano passado, houve uma ADIM em relação a esse artigo 29 da lei da MP 927 e se retirou a eficácia desse dispositivo ainda na vigência da MP 927. O que gerou novamente esse monte de fake news de dizer, agora é objetivo a responsabilidade civil do empregador. Não! O Supremo não disse isso. O Supremo disse que pode ser. Pode ser quando? E aqui a gente já vai para o arremate, porque você é disciplinado. A MP 927 teve retirado o artigo 29. E isso, nesse momento agora, se mostra ainda irrelevante pela retirada, porque a MP caducou. Porque no Brasil, as pessoas querem aproveitar medida provisória para, no fenômeno do jabuti ou jabuticaba, inserir outras coisas que não é da medida provisória. Como eles tentavam inserir no projeto de conversão isenções fiscais, não houve vontade política a fazer e a MP caducou. Então, na verdade, voltando, independentemente da decisão do Supremo, que nos orienta apenas para entender qual é o posicionamento, não temos mais no ordenamento jurídico a MP 927. Então, o que é que nós temos? Nós temos um sistema anterior da Lei 8.213. E no sistema anterior da Lei 8.213, quem se contamina no trabalho, quem tem uma doença no trabalho, não é uma doença ocupacional, não é uma doença do trabalho, é uma doença no trabalho, vai ter que demonstrar o nexo de causalidade com o trabalho. Se demonstrar o nexo de causalidade com o trabalho, vai ter que demonstrar o elemento anímico, culpa, negligência, imprudência, alguma coisa da atividade do empregador ou de seus prepostos, para caracterizar isso. A lógica é a mesma da Lei 8.213. Qual é a única exceção? Justamente a aplicação do parágrafo único do 927. Que quer dizer para todo mundo? Não. A lógica é imaginar de um risco acentuado. E eu não digo que quem trabalha em farmácia, mercado, empresa delivery ou atividade financeira que está atuando desde todo o período da pandemia tem aí um risco acentuado. Não, ele tem o mesmo risco de qualquer pessoa que está trabalhando com atividade presencial. Quem tem o risco acentuado é quem trabalha especificamente no combate do vírus, ou seja, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Esses é possível, sim, haver uma presunção do nexo de causalidade e haver o desprezo ao elemento culpa, pensando em responsabilidade civil objetiva. Esse é o quadro da matéria e, literalmente, dentro do tempo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero pedir a todos e todas que me sigam lá no Instagram, podem mandar mensagens em Boxer ou eu mesmo que respondo, e também nos meus 2 canais no YouTube, e devolvo a palavra aos nossos coordenadores. Agradecemos ao Dr. Rodolfo Pamplona pela brilhante exposição a um tema tão atual e de suma pertinência. Muito obrigado, doutor.